Na questão 4, a gente vai obter as derivadas parciais de segunda ordem dessas duas funções. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é calcular a derivada parcial de primeira ordem. Só utilizando as duas notações, só para a gente ir se acostumando, mas pode padronizar e trabalhar com apenas uma notação. A gente vai olhando termo a termo, então a derivada do primeiro termo em relação a y é y ao cubo. A derivada do segundo termo em relação a x é 5y ao quadrado. Do terceiro termo é 2 e do último termo é 0. Então, é a partir dessa derivada que a gente vai calcular essas duas derivadas aqui. A derivada em relação a x, novamente, que a gente pode escrever com as duas simbologias. Então, a gente vai olhar para essa função e derivar ela em relação a x. O que é que a gente observa? É uma função que não depende de x. Então, a derivada de cada um dos termos vai ser zero em relação a x. Ok? E depois a gente tem que calcular a derivada da derivada parcial em relação a x em relação a y. Então, utilizando as duas notações, a gente teria isso. Aí agora a gente vai observando termo a termo e vai derivando em relação a y. E aqui a gente consegue desenvolver porque tudo depende de y, né? A função derivada parcial em relação a x, a de primeira ordem, ela depende só de y. Então, a derivada do primeiro termo é 3y ao quadrado, a derivada do segundo termo é 10y e a derivada do terceiro termo é 0. Então, é esse o nosso resultado. Aí agora a gente vai calcular olhando para y agora. Então, a gente começa fazendo a derivada parcial de primeira ordem em relação a y e vai olhando termo a termo e vai calculando as derivadas. A derivada do primeiro termo vai ficar 3xy ao quadrado. A derivada do segundo termo vai ficar 10xy. A derivada do terceiro termo é zero, porque não tem y. A derivada do terceiro termo é zero, porque é constante. Então, agora a gente vai calcular a derivada dessa derivada em relação a y. Ok? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 6xy, olhando para esse primeiro termo, e o segundo termo a gente vai ter 10x. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a derivada da derivada parcial de primeira ordem em relação a x, certo? Que são as derivadas cruzadas ou mistas. Então, a gente vai olhar para essa função, que é a função que a gente está tomando como base para fazer essas derivadas que a questão está pedindo para a gente. Aí a gente vai ter aqui, em relação a x, 3y ao quadrado mais 10y. O que foi que a gente viu em sala? Que as derivadas mistas, elas devem ser iguais. E a gente acabou de verificar isso aqui no item A. No item B, se a gente voltar aqui para o enunciado da questão, a gente tem uma fração, em que o denominador também é uma variável, e a gente tem um radical. Aí, como a gente vem trabalhando, reescrevendo esse tipo de função, para facilitar a aplicação das regras, aí aqui já está a função reescrita, ok? O primeiro termo ficou x, que multiplica y elevado a menos 1, porque eu coloquei o y para cima, né, e inverti o sinal do expoente. E o radical eu simplesmente escrevi ele como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1/2. Aí aqui o nosso cuidado é já fazer o que a gente vem fazendo. Então, num primeiro momento, eu tenho que fazer as derivadas parciais de primeira ordem. Então, em relação a x, vai ficar y elevado a menos 1, olhando para o primeiro termo. Do segundo termo, a gente tem uma composição. A gente tem um polinômio ali de duas variáveis.
elevado a um expoente. No caso é fracionário porque é um radical. Então a gente vai utilizar a regra da cadeia. A gente vai fazer a derivada observando primeiro o expoente, então a gente vai descer o expoente, repete o que está dentro e subtrai 1 do expoente, que vai ficar menos meio. E por fim, a gente multiplica, né, a derivada de fora, essa que a gente acabou de fazer, multiplica pela derivada de dentro, em relação a x. Então, olhando o primeiro termo que está dentro do radical, vai ficar 2x, certo? O segundo termo, como só depende de y, eu estou considerando constante nesse momento, então é igual a zero para mim. Se eu quiser reescrever isso aqui, a gente ficaria y elevado a menos 1 mais x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, ok? Por quê? Porque eu tenho um 2 aqui, multiplicando, 2 dividido por 2 aqui, vai estar sendo igual a 1. Pronto. Então, eu vou observar agora essa expressão para calcular a derivada dessa expressão em relação a x novamente, que é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x. O que é que a gente pode observar? Que o primeiro termo só depende de y, então a derivada do primeiro termo é zero. Agora, a derivada do segundo termo é um produto de duas funções, então a gente vai ter que utilizar a regra do produto, que é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira função. Então, vamos lá. Então, a gente vai considerar a primeira função, o x, e a segunda função que eu vou destacar aqui, de vermelho, a gente vai considerar x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Então, a gente vai aplicando a regra do produto. Quem é a derivada de x? É 1. Aí eu nem vou colocar aqui. Vezes a segunda função. Então, eu só repito a minha função. Aí agora a gente vai para a derivada da segunda função. Só que a gente já sabe que a derivada da segunda função é uma composição de funções, né? Na verdade, a função é uma composição de funções e a derivada a gente vai ter que utilizar a regra da cadeia. Então, fazendo primeiro aqui a derivada olhando o expoente, eu vou descer menos meio, certo? Repetir o que está dentro e subtrair 1 de menos meio. Menos meio menos 1 vai ser menos 3 meios, 3 sobre 2, certo? Que multiplica a derivada do que está dentro, que a gente já sabe que é 2x. Isso é a derivada só do que está destacado em vermelho. Eu tenho que terminar a regra do produto, que é multiplicar pela primeira função. Acabei de multiplicar aqui, certo? Então, simplificando isso, ó, eu vou ter esse 2 simplificado com esse 2, e eu faço o produto ali de x vezes x. Então, para ficar mais bonitinho aqui, menos poluído, a nossa resposta é essa expressão aqui, certo? O que é que a gente deve fazer agora? A gente vai olhar para a nossa derivada aqui, novamente. E agora a gente vai derivar ela em relação a y. Então eu começo aqui do primeiro termo da minha derivada, tá? Vou até mudar de cor. Certo? Então eu vou descer o expoente, certo? Que é menos 1, e subtrair 1 do expoente. Então a gente tem essa versão aqui. A derivada em sequência, ela vai ser o quê? Tudo que for x aqui eu considero constante, porque eu estou derivando em relação a y, só que esse termo aqui continua sendo uma composição de função, então novamente a regra da cadeia, só que olhando agora a ótica da derivada em relação a y, tá? Então, como o x é constante, ele está multiplicando, a primeira coisa que eu vou fazer com ele aqui
é manter, certo? Aí agora eu vou aplicar a regra da cadeia novamente. Então, eu vou descer menos meio, certo? Repetir o que está dentro e subtrair 1, que vai ficar menos 3 meios, e multiplicar pela derivada do que está dentro em relação a y agora. Então, a derivada do primeiro termo aqui do que está dentro é 0, e a derivada do segundo termo do que está dentro do radical é 2y. Melhorando isso aqui, o que a gente pode fazer? Esse 2 pode ir embora com esse 2, certo? E eu posso deixar esse x e esse y aqui juntinhos para ficar uma expressão não tão confusa, certo? E o primeiro termo, se você quiser, você pode reescrever para o formato de fração sem problema nenhum. Como aqui é mais, aqui é menos, jogo de sinal, então vai ficar menos x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3 meios, que multiplica x vezes y, certo? Lembrando que eu estava só organizando a expressão, ok? O que a gente deve fazer agora? A gente deve pegar a função e fazer a derivada parcial de primeira ordem em relação a y, certo? E depois calcular a derivada de segunda ordem em relação a y e depois a derivada de segunda ordem mista, que eu vou pegar essa derivada aqui e derivar em relação a x. Aí a continuação dessa questão fica como exercício para vocês treinarem.